Olá, pessoal! Vocês que já trabalham com pacientes que apresentam tontura, observaram o aumento dos casos de VPPB nessa fase de pandemia? Ou simplesmente o aumento do número de pacientes com queixa de tontura? Então, aqui no consultório eu observei um aumento dos casos de VPPB e eu quero compartilhar com vocês alguns estudos que estão sendo feitos relacionando a VPPB e essa fase da pandemia e até mesmo outras alterações, como por exemplo a neurite vestibular relacionado com a COVID. Então, o primeiro estudo que eu quero mostrar para vocês, ele foi realizado no departamento de neurologia do hospital de uma província da China. E eles observaram que nessa fase da pandemia houve um aumento do número de casos de VPPB. Tá? Esse artigo foi publicado em outubro de 2020 e a fase dessa observação foi de fevereiro até julho, tá? Lembrando que a pandemia lá iniciou antes, né? Em dezembro ou em janeiro. E esse estudo, ele tinha o objetivo de analisar se o estilo de vida pouco saudável estava relacionado com os casos de VPPB. Olha que interessante. Eles pegaram dois grupos. Um primeiro grupo que foi feito avaliação e constatou VPPB e o outro grupo com a mesma faixa etária, mas que não tinha VPPB. Tá? Durante esse período não apresentou VPPB. E eles queriam ver se o estilo de vida durante essa fase da pandemia, nos pacientes que tinham VPPB, como que foi o estilo de vida deles e dos que não tinham VPPB, tá? E observar se ocorria alguma interferência, né? Ocorria a alteração, o estilo de vida pouco saudável era um risco para o paciente ter VPPB, tá? E o que eles fizeram? Foram 163 pacientes com VPPB idiopática, tá? Idade de 22 a 87 anos, e 89 com idade, sem VPPB, com idades entre 23 e 92 anos. E eles fizeram o quê? Eles avaliaram o tempo de atividade física desses pacientes, tá? Durante essa fase da pandemia, que foi de fevereiro a julho, e também o tempo que eles ficavam deitados durante o dia, tá? E o tempo total na posição de decúbito dorsal, vamos supor, e também reclinado, tá? Ficavam lá estirados na cama ou no sofá, bem inclinados na mesma posição, tá? O resumo era esse, né? Sabe aquela pessoa que fica lá deitada, que não levanta, fica muito tempo na mesma posição? Eram isso que eles estavam de olho e queriam saber desse público que estava com VPPB e dos que não tinham VPPB. Olha só que interessante. O resultado foi que o grupo com VPPB tinha estilo de vida pouco saudável, com atividades físicas inadequadas e tempo prolongado em posição deitada. E olha só que interessante, o resultado foi que o grupo com VPPB tinha estilos de vida pouco saudáveis, como atividades físicas inadequadas e tempo prolongado na posição deitada, tá? E além de baixa taxa de suplementação de cálcio ou vitamina D. Através desse estudo, formularam a hipótese de que otólitos na endolinfa em pessoas saudáveis pode ser absorvido e dissipado devido ao exercício físico regular e tempo de posição deitado adequado. Para aqueles que prolongam o tempo de posição deitado ou sentado ou atividades físicas regulares, insuficientes, a deposição é afetada pela gravidade e quando se movem, como ao levantar ou virar, pode resultar em VPPB. Então, gente, mais um motivo da gente fazer atividade física, esses cristalzinhos que se soltam, esses otólitos que se soltam da mácula e ficam ali na endolinfa. Se você faz mais atividade física, você melhora a circulação dessa região, você faz com que eles se dissipem e acabam
sumindo ali naquela endolinfa, tá? E isso não causa a VPPB, acaba não causando esses sintomas de tontura, dá tempo de melhorar, de voltar para o lugar. Também ocorre o quê? Um aumento quando você faz movimentos com a sua cabeça, ajuda esses órgãos, esse órgão especializado em movimentos tridimensionais, se você faz movimentos com a sua cabeça e melhora a circulação também de todo esse sistema que a gente tem. Melhora a circulação ali na mácula do utrículo, do sáculo, melhora a circulação dentro do seu labirinto. E isso ajuda a evitar a VPPB. Isso também eles escreveram, olha, o movimento do corpo e da cabeça pode promover a circulação da endolinfa no canal semicircular e o otólito degenerativo também se dissolve ou se dissipa com a circulação. Mas o tempo prolongado de posição deitada ou atividade física inadequada e irregulares reduzem a circulação. O movimento do corpo tridimensional e da cabeça pode promover a formação de otólitos e remodelação normal no utrículo, mas o estilo de vida pouco saudável pode levar os otólitos a distúrbios estruturais, que podem fazer com que os otólitos caiam facilmente. Olha só, gente, eu tive que ler essa partezinha do artigo para vocês, porque eu achei muito interessante isso. E a conclusão, esse estudo descobriu que atividades físicas precárias e tempo prolongado de posição deitada são preditores importantes para a VPPB. E concluem assim, que mudando estilos de vida pouco saudáveis, ocorre uma diminuição nos casos de VPPB. Então, bora fazer o nosso paciente se movimentar mais, encaminhar para uma atividade física. E a gente também, né, gente? Não pode parar. Então, o outro caso que eu quero comentar com vocês foi relatado na revista Curious, é uma revista americana, e que o título é Um caso de neurite vestibular induzida por Covid-19. O caso é de uma mulher de 29 anos, hispânica, que ela deu entrada no pronto-socorro em abril de 2020, bem, no início ali da pandemia ainda, e ela tinha uma queixa de vertigem intensa, náusea, vômitos muito forte, não conseguia ficar em pé, aquela história que a gente já ouviu do paciente que tem crises e que tem a causa é a neurite, né? Ela estava passando muito mal e ela chegou no hospital, os médicos foram atendê-la e eles queriam muito descartar se não era nenhum quadro central. E o que eles utilizaram foram vários exames para conseguir descartar esse quadro. Não conseguiam avaliar o nistagmo dela, né, segundo o relato. Então, pessoal, o outro estudo que eu quero trazer aqui para vocês foi publicado na revista Curious, é uma revista americana que tem como título Um caso de neurite vestibular induzida por Covid-19. Eu recebo algumas perguntas, alguns tanto alunos quanto pacientes perguntando: o Covid tem a ver com, causa tontura e tal? E a gente tem visto isso, tá? Alguns casos de tontura e que o paciente ele está com Covid, né? Com um dos sintomas da tontura. E eu quero contar aqui para vocês sobre uma mulher hispânica de 29 anos que deu entrada num pronto-socorro com uma queixa de uma vertigem intensa, náuseas e vômitos que, nossa, ela não conseguia parar em pé. O único outro sintoma que ela tinha era fadiga generalizada, tá? Sem qualquer fraqueza focal, né, nas extremidades. Não tinha febre, não tinha calafrios, não tinha tosse, não tinha catarro, nem dor no peito, negou diarreia, dor abdominal, a anosmia ou disgeusia, que é a falta do paladar, né, a perda do paladar. Ela negou qualquer sintoma associado como zumbido, perda de audição, sensação de instabilidade,
desviar-se para o lado ao caminhar, não tinha isso. Ela negou qualquer história prévia ou episódios anteriores de vertigem, sintomas respiratórios superiores, trauma. Ela se queixava de vertigem em repouso e piorava com qualquer tipo de movimento. Ela descreveu como uma vertigem persistente em todas as posições, né? E aí, embora não fosse capaz de explicar a direção em que o movimento a tornava pior. Só que ela estava trabalhando numa fábrica onde muitas pessoas tiveram Covid, né? Mas nisso primeiro eles concluíram que era uma neurite vestibular aguda, que foi o diagnóstico inicial, e começaram a dar antieméticos, meclizina, benzodiazepínicos e tal. Só que no pronto-socorro ela também fez o teste da Covid-19, porque ela fez uma tomografia de tórax e viram alguma alteraçãozinha bem pouquinha, tá? Alguns achados, né, nessa tomografia e o teste de Covid deu positivo. E aí ela até começou a utilizar a hidroxicloroquina e a azitromicina. Não tinha nenhum outro sintoma respiratório que pudesse estar associado, né, com a Covid. E o que aconteceu? Os sintomas dela não melhoravam com a medicação que ela estava usando para a Covid-19. E então começaram a utilizar a reabilitação vestibular com essa paciente no hospital. Ela ficou 8 dias internada e aos poucos ela foi realmente melhorando, né, junto com a reabilitação, e os sintomas foram diminuindo com a reabilitação. E aí ela pôde sair do hospital, ter alta, né? Mas ela ainda foi demorando um pouquinho para se restabelecer. E concluem dizendo que este caso, ele sugere a importância de ter um índice de suspeita de infecção por Covid-19 em pacientes com sintomas respiratórios ou vestibulares. Então, precisamos ficar atentos porque parece que a doença ela é capaz de afetar nervos cranianos individuais, como acontece na anosmia, na neurite óptica, oftalmoparesia, e é concebível que cause neurite vestibular ou neurite coclear, embora permaneça uma conjectura que requer um estudo mais aprofundado, né? Então, que requer mais estudos, mas a gente já pode pensar, né? E a gente deve ter um cuidado, porque o Covid-19 poderia então causar uma neurite vestibular, e a gente sabe que pacientes que apresentam neurite vestibular podem ter também a VPPB, tá? Pode vir junto ali a VPPB, ou então até depois de algum tempo que ele já está até melhor dessa neurite, que ele já está melhor dessa tontura, pode iniciar uma crise de VPPB. E aí a gente está atento a esses pacientes. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se vocês gostaram. Me diz se vocês já receberam pacientes com Covid, que tiveram Covid, na verdade, né? Que tiveram Covid e que estão apresentando tontura. Tá? Grande abraço!